O casamento de fachada de um milionário se torna uma surpreendente história de amor. Lucas era um homem de sucesso, amado por muitos e respeitado por outros tantos. Ele era o tipo de milionário que desfilava seu sorriso em eventos de gala, cercado de ouro e glamour. Mas por trás das cortinas de um casamento de fachada com Marília, uma socialite fria e ambiciosa, havia um vazio que o consumia. Marília era uma artista em vender sorrisos. Cada gesto dela escondia interesses ocultos e, por isso, Lucas se sentia preso em um labirinto de aparências. Ele se perguntava se havia algo mais na vida além de sobrevivência social, enquanto a atmosfera, repleta de cristal e perfumes fortes, o sufocava lentamente. No ápice de um evento beneficente, repleto de celebridades e flashes de câmeras, tudo parecia normal, até que, em meio à multidão, ele avistou Sofia. Ela era diferente, com seu vestido simples e desembaraçado, os cabelos leves ao vento. Ela era como um sopro de ar fresco em um mundo. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto observava entre risos e gentilezas. Uma brisa leve em um mar de falsidades. A conversa entre os dois fluiu como a luz do sol depois da tempestade. Era como se cada palavra estivesse tocando uma melodia que há muito não ouvia, despertando dentro dele sentimentos que achava perdidos. Mas Sofia hesitava. O abismo entre seus mundos parecia insuperável e ela temia que a realidade pudesse esmagar a esperança que começava a germinar. O sorriso de Lucas trazia um calor inesperado, uma alegria genuína que ela não esperava encontrar em alguém como ele. A noite estava apenas começando, mas um mistério pairava no ar. Um flash estonteante cortou a escuridão, quando um tabloide escandaloso, estampado por um segredo do passado de Lucas, invadiu o evento. Revelações terríveis sobre uma antiga ligação com um crime financeiro sacudiram as fundações de sua vida perfeita. Marília, seus aliados manipuladores, se tornaram sombras ameaçadoras, sussurrando. Sofia, ao perceber a tensão nos olhos de Lucas, fez um movimento involuntário. O mundo parecia estar desmoronando ao redor dele, mas algo dentro dela queria se aproximar. Uma conexão se formava. Quando um antigo documento, inesperadamente, surgiu, revelando uma ligação familiar entre eles, Lucas sentiu o chão ceder sob seus pés. O que era essa surpresa? Um detalhe que poderia mudar não apenas suas vidas, mas a verdade que ele pensava saber. Ele estava à beira de revelar todo o seu coração a Sofia. Mas o que era isso? O que estava em jogo ali? Sua identidade, seu futuro, seus sonhos? A tensão crescia enquanto a sala ameaçava explodir em rumores. Mas naquele instante, com a luz da verdade se aproximando, Lucas percebeu que a escolha que faria não afetaria apenas o seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lucas batia forte, um som ensurdecedor em meio ao resplendor da festa. Ele mal conseguia processar a revelação que pairava no ar.
Um documento inesperado agora em suas mãos era a chave para uma verdade que ele só começava a entender. Mas o que isso significava? Sofia olhou com preocupação. O brilho em seu olhar se dissipou como fumaça. Lucas, o que está acontecendo? A tensão crescia. Ele sentiu o peso dos olhares à sua volta. O evento festivo, que antes parecia um conto de fadas, agora se tornava um palco de revelações sombrias. O murmúrio da multidão ao redor deles crescia em volume e intensidade. As câmeras se viraram, prontos para capturar cada gesto. Mas antes que Lucas conseguisse responder, um grito cortou o ar. Ele é um criminoso! A voz ecoou como um trovão, trazendo a atenção de todos. Olhos se viraram, bocas se abriram e o clima mudava rapidamente. A figura imponente de Marília, a esposa de Lucas, surgiu no meio da sala, com um olhar que misturava desprezo e raiva. Ela segurava um celular em uma mão, a tela estourando com os comentários de um post explosivo. Você pensava que poderia escapar, Lucas. A verdade vem à tona. Cada palavra dela era como uma facada. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não era apenas um homem perseguido por um passado sombrio. Agora estava sendo acusado publicamente por sua própria esposa, em pleno evento beneficente. As risadas e os sussurros se transformaram em condenações. O ambiente festivo virou um tribunal. Sofia arregalou os olhos, visivelmente abalada. O que havia se iniciado como uma conexão pura, agora estava submersa em um mar de dúvidas e medos. Lucas, ela disse, a voz trêmula, você vai me dizer que isso não é verdade? A fragilidade em sua pergunta a fez parecer ainda mais vulnerável. Eu não sei. Isso não sou eu. Ele implorava, a dor transbordando, mas as palavras pareciam desvanecer na sala lotada. O murmurinho da multidão crescia, transformando o ar em um caos sonoro. O olhar de Sofia, agora misto de medo e desconfiança, cortava como uma lâmina. Marília, com um sorriso sarcástico, continuou. Não podemos esquecer que Lucas sempre teve um talento especial para se enredar em problemas. Você esperava um príncipe, Sofia? Ele é só um sapo. Suas palavras eram venenosas. Cada nota de desprezo ecoava, reverberando entre os convidados, que agora aguardavam ansiosos por mais escândalos. Lucas estava paralisado. O chão sob seus pés parecia ceguer, e ele buscava em Sofia um lampejo de compreensão, algo que dissesse que tudo isso era uma farsa. Mas a realidade cruel estava na expressão dela, chateação, frustração e, sobretudo, decepção. A atmosfera estava carregada. De repente, uma sirene distante quebrou o silêncio, crescendo em intensidade. Pessoal da segurança começou a se mover pela sala. Um dos seguranças se aproximou de Lucas. Precisamos levá-lo, senhor. Você está sendo chamado para esclarecer algumas questões sobre a investigação em andamento. Não! Isso não pode estar acontecendo! Lucas se sentia em um pesadelo sem fim. Ele olhou para Sofia, esperando encontrar apoio, mas não encontrava. O que ela pensaria agora? A conexão que haviam criado estava desmoronando sob o peso do escândalo. A luz da verdade que antes iluminava seus olhos, agora apenas os ofuscava. Enquanto era guiado para fora, Lucas ainda tentou olhar para Sofia. Por favor, eu vou explicar tudo. A voz dele quase se partiu, mas os seguranças não o aguardaram. A porta se fechou com um estalo, prendendo os gritos da multidão do lado de dentro. Sofia ficou paralisada, impotente. O que ele havia escondido? O que mais estava por vir?
A única certeza que restava era o caos que se desdobrava à sua frente. E nesse momento de confusão, uma sombra se movia nas sombras. Uma figura conhecida, alguém que poderia ser a chave para entender o verdadeiro Lucas. Ou o seu destino final. Sofia permaneceu paralisada. O tumulto em torno dela parecia um eco distante. Um nó se formou em sua garganta enquanto os olhares da multidão a atravessavam, um misto de curiosidade e condenação. O caminho que Lucas havia tentado trilhar, a conexão que haviam construído, agora parecia uma miragem. O brilho do amor que estava começando a florescer se desfez diante de sua visão. As luzes ofuscantes que antes iluminavam a festa, agora pareciam penas pesadas, acando-a. A imagem de Lucas sendo arrastado para fora se fixou em sua mente. "Por favor, eu vou explicar tudo", ele havia gritado, mas as palavras pareciam ter sido tragadas pelo caos. "Ele é um criminoso!" O grito de Marília ainda ressoava em seus ouvidos, ecoando a desgraça que se desenrolava. Com o coração acelerado, Sofia olhou para a porta que Lucas havia atravessado. Uma necessidade urgente de correr atrás dele se formando dentro dela. Mas antes que pudesse se mover, algo deteve seus passos. Uma pessoa se destacava na multidão, alguém que ela não esperava ver. Daniel, seu irmão mais velho, estava ali, com uma expressão tensa e inquieta. Ele era conhecido por ser uma sombra nas festas, sempre evitando holofotes. Mas naquele momento, ele parecia diferente. Seus olhos escanearam a sala antes de se fixarem em Sofia. A conexão entre eles foi imediata. Uma compreensão silenciosa de que algo não estava certo. "Eu preciso falar com você, agora!" Daniel disse, puxando-a levemente para um canto, longe dos olhares curiosos. A urgência no olhar dele fez o coração de Sofia disparar. "Você não pode acreditar em tudo isso." "Mas, Lucas", Sofia balbuciou, os sentimentos se entrelaçando em sua mente. "Ele é acusado de ser criminoso." "É isso que eles querem que você pense." Daniel interrompeu, a voz baixa e intensa. "Tem algo muito maior em jogo. Algo que nós dois não vimos." Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. "Lembra do pai? Daquela reunião secreta que ele teve há anos? O que você sabe sobre isso?" O rosto de Sofia empalideceu. O passado da família tinha áreas escuras, detalhes que sempre foram deixados de lado, enterrados sob camadas de silêncio. Não pode ser relacionado a isso." Ela começou a murmurar, a negação subindo como um gás quente em seu peito. Daniel respirou fundo, os olhos fixos em Sofia. "Lucas não é quem você pensa que é. Ele está ligado a tudo. O pai dele e a nossa família. Existe um segredo que pode mudar tudo." Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo que parecia claro agora se tornava um labirinto de confusões. Daniel a puxou mais perto, seu olhar intenso. "Temos que descobrir a verdade. As coisas que estamos prestes a aprender podem não só mudar a vida de Lucas, mas podem destruir a nossa também." Neste momento, um grito distante cortou o ar novamente. Mas não era uma voz qualquer. Era a voz de Lucas, ecoando do lado de fora. "Sofia!" A urgência em seu chamado foi como um tiro, fazendo o coração dela acelerar. E em um instante, a realidade se tornou mais pesada, imersa em mistérios. O que mais Lucas escondia? E qual era a conexão real entre suas famílias? Sofia sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. A festa, a acusação, as revelações, tudo se tornava uma tempestade dentro dela.
E quando olhou novamente para Daniel, soube que a busca pela verdade começava ali, mesmo que fosse uma verdade que eles não estavam prontos para enfrentar. Com o último olhar à porta pela qual Lucas havia desaparecido, Sofia fez sua escolha. Vamos descobrir. E com isso, a escuridão ao redor deles parecia aumentar. Mas ela não hesitou. O que estava por vir se moldava na incerteza, deixando no ar a pergunta mais assustadora: até onde eles estavam dispostos a ir para desvendar esta verdade pesada? Sofia olhou intensamente para Daniel, seu coração batendo a mil. O que você quer dizer com isso? O que nosso pai tem a ver com Lucas? Sua mente girava, tentando encaixar as peças. Mas antes que Daniel pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala. As luzes piscaram e a música parou abruptamente. A multidão se virou em direção à entrada, onde duas figuras uniformizadas rompiam a tensão que pairava no ar. Todos precisam se retirar imediatamente, gritou um dos seguranças. Seu tom autoritário cortando a atmosfera como uma faca. Há uma ameaça de bomba. Um turbilhão se formou. Gritos e sussurros preenchiam o espaço, enquanto as pessoas começavam a se mover, empurrando-se em direção às saídas. Sofia sentiu o medo crescer dentro dela, um aperto na barriga. Mas Daniel a agarrou pelo braço com firmeza. Vem! Precisamos sair daqui! Ele a puxou, os dois movendo-se pela sala que agora mais parecia um cenário apocalíptico. Os convidados antes elegantes estavam em pânico, os sorrisos e as redes sociais esquecidos em meio ao caos. Assim que chegaram a uma saída lateral, Daniel parou, puxando Sofia para se agachar junto a uma parede. O caos atrás deles parecia distante, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. Ouça, Sofia, não podemos deixar isso acabar aqui. A verdade sobre Lucas não é só sobre ele. É sobre nós, sobre nossa família. Mas como? O que mais está por trás disso tudo? A voz de Sofia tremia entre a confusão e a necessidade de entender. O que Daniel estava insinuando? O passado oculto parecia mais presente do que nunca, uma sombra que ameaçava engoli-los. Enquanto discutiam, um estrondo mais forte sacudiu o local e uma leve fumaça começou a infiltrar o ar ao redor deles. Eles estão evacuando, mas temos que ir para aquele lado. Daniel apontou para um corredor mais escuro. Ali deve ser mais seguro. Quando Sofia hesitou, Daniel olhou diretamente em seus olhos. Eu não estou apenas preocupado com Lucas. Eu tenho um segredo, algo que pode mudar tudo. Ainda existe um segredo? Sofia sentiu seu coração congelar, sua mente repleta de interrogações. O que é? Mas antes que pudesse pressioná-lo mais, uma figura emergiu da penumbra do corredor. Era Lucas. Ele estava pálido, os olhos arregalados com aspecto de desespero. Sofia, Daniel, o que estão fazendo aqui? Precisamos sair agora! Sua voz tremia enquanto olhava para os dois, como se cada segundo fosse vital. Mas você... Sofia começou, mas sua voz falhou. Ele não parecia um criminoso, ou pelo menos não na forma como Marília havia dito. Contudo, havia algo mais, uma tensão invisível entre eles. Não tem tempo. O que falaram para você não é verdade. Mas precisamos entender isso juntos. Isso tudo está interligado. Ele as puxou ainda mais para o corredor. Mas quando começaram a andar novamente, um barulho de vidro se estilhaçando interrompeu tudo, seguido por gritos que ecoavam cada vez mais altos. Em meio ao pânico, Sofia virou-se e avistou uma entrada lateral, onde apareceu alguém que a fez parar em seco. Era Maria.
Ela estava com um olhar distante, um sorriso enigmático desenhado em seu rosto. Parece que a festa não acabou, não é mesmo? A sala atrás dela estava envolta em caos, mas a expressão entre eles era de algo que beirava a loucura. Era como se Marília soubesse de algo que todos ignoravam. Marília, o que você está fazendo aqui? Lucas disfarçou um tremor na voz e o medo era palpável. Ah, Lucas, você realmente não sabe? Não sabem mesmo. A verdade que tanto buscam vai muito além do que imaginam. Ambos vocês dois estão na linha de fogo. E o segredo, bem, eu o conheço melhor do que esperavam. Segredo? Que segredo? Sofia estava em choque, a tensão explodia ao seu redor. Mas o que Marília revelou a seguir transformou tudo. O que vocês não entendem é que essa festa é apenas o começo. Eu sei quem realmente você é, Lucas. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Para sempre. Uma chelada cortou a noite. E cada um dos presentes sabia que a partir dali, nada seria mais como antes. O que vocês não entendem é que essa festa é apenas o começo. Eu sei quem realmente você é, Lucas. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo, para sempre. Marília falou com um sorriso que parecia mais uma máscara de controle do que um sinal de felicidade. A tensão no ar era palpável, como fios de eletricidade prontos para estourar. Lucas estava paralisado, e o olhar de Sofia se movia rapidamente entre eles, os sentimentos misturando-se em um turbilhão de confusão. Você sabe o que, Marília? Lucas perguntou, a voz ressoando em uma combinação de fúria e incredulidade. O que você realmente sabe sobre mim? Ah, Lucas, você sempre foi tão ingênuo. A verdade é que sua família não é quem você pensa que é. Você não é o único com passado. O sorriso dela se alargou, quase triunfante. Ela se aproximou, como se estivesse revelando um segredo obscuro. Portanto, prepare-se. A verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Antes que Lucas pudesse responder, outro estrondo, mais forte do que o primeiro, cortou o ar. A sala tremeu, e os convidados, que correram aos gritos, pararam abruptamente. Todos se viraram em direções diferentes, e o pânico tomou conta do ambiente. O caos agora era palpável. Daniel e Sofia trocaram olhares nervosos. Vamos! Ela gritou, puxando a mão do irmão. Mas, enquanto se moviam, Marília ergueu a mão e uma risada estridente ecoou na sala, chocando a todos. Isso não é só sobre você, Lucas. É sobre algo muito maior. E quem sabe, às vezes, uma explosão pode revelar verdades que estavam ocultas. E no auge da palavra ocultas, as janelas se romperam com um barulho ensurdecedor. Vidros estilhaçando-se, pedaços voando e então silêncio. Um silêncio denso e pesado. Os gritos foram engolidos e a figura de Marília ficou parada, sua expressão alterada, como se algo dentro dela houvesse quebrado. Lucas desejou correr, mas o subconsciente o mantinha preso. O olhar dela agora era de derrota. Oh, não! Eles encontraram você, Lucas. Não, não pode ser. Seus olhos refletiram ansiedade extrema. Foi nesse instante que uma sombra se moveu de forma rápida e precisa, surgindo do corredor escuro que levava ao fundo do salão. Uma figura envolta em um capuz apareceu, seus passos silenciosos e certeiros, em um contraste inquietante com o caos ao redor. Havia algo familiar na postura dela, algo que fez Sofia hesitar. Quem é você? Ela gritou, tentando enxergar melhor. A figura fez uma pausa e então, com um movimento brusco, afastou o capuz. O rosto revelado congelou Sofia no lugar. Era Clara, a mãe de Lucas,
mas ela estava diferente, pálida e com os olhos ardendo de uma intensidade estranha. Mãe, Lucas disse, a voz quase um sussurro. Os olhares se encontraram, e por um breve momento o tempo pareceu parar. Marília sorriu. A malícia em seus olhos agora, uma dança. A festa de família continua, não é mesmo? Lucas, você não sabia que ela era a chave para tudo. O que você não entendeu é que nós somos todos parte de um jogo que você nunca quis jogar. Um grito ecoou na sala e, em um movimento rápido, Clara ergueu uma arma. Desculpe, filho, mas não posso deixar que você siga adiante. Eles vêm atrás de você e eu não posso permitir que você seja preso. E enquanto a multidão morria de medo, Sofia sentiu seu coração disparar. Lucas, não, não! Tudo ao seu redor se tornava um borrão. Marília, com seu sorriso enigmático e a pressão da arma nas mãos de Clara, se entrelaçavam em um destino aterrorizante. O toque da realidade caiu como uma cortina, e no meio do caos, uma única ideia atravessou a mente de todos. A verdade que estavam prestes a descobrir poderia não apenas mudar as vidas deles, mas acabaria por destruir tudo que haviam conhecido. E eles ainda não tinham visto o pior. E eles ainda não tinham visto o pior. Marília ficou ali, com o olhar ardendo de um tipo de satisfação que só quem tem segredos obscuros poderia entender. Clara, mãe de Lucas, estava paralisada, a arma trêmula em suas mãos. O mundo parecia girar em câmera lenta ao redor deles, o caos lá fora se aproximando, irresistivelmente. Clara, não faça isso! Lucas implorou, seu tom desesperado ressoando em meio ao pânico. Ele sentiu uma dor aguda no peito, uma mistura de traição e amor. Você não precisa. Isso não é o caminho. Lucas, eles vêm atrás de nós. Você não vê? Estamos em perigo. Clara respondeu, com a voz tremendo e firmes resoluções borbulhando atrás do olhar de dor. Eu não posso deixar você ser levado. Eu não posso te perder. Nesse instante, a sala tremeu novamente. Um barulho intenso, como uma explosão, varreu a multidão do evento. As paredes pareciam querer desabar sobre eles. O pânico agora dominava. As luzes começaram a piscar, criando sombras grotescas dançando pelo salão. Marília, com um sorriso que misturava prazer e malícia, ficou ainda mais confiante. Não era isso que você esperava, Lucas? Uma verdadeira festa de revelações! E isso parecia ser a gota d'água para a mente perturbada de Clara. Chega! Todos vocês estão loucos! A voz de Clara explodiu contra o barulho. Ela olhou para Lucas. Eu só quero proteger você, meu filho. Mas Marília não estava disposta a deixar aquilo acabar tão facilmente. O que você realmente quer, Clara? Marília desafiou. A verdade que você escondeu por anos? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? O que escondem sobre a nossa família? O ambiente ficou tenso. Lucas e Sofia trocaram olhares confusos. O que você quer dizer, Marília? Que noite? Lucas perguntou, o desespero misturado com uma curiosidade inquietante. Ah, Lucas, você sempre quis saber. A sua vida não é o que parece. E a sua mãe? Bem, eu conheço segredos que a deixariam em um estado de choque, Marília disse, cada palavra sendo como uma lâmina cortante. A sala estava chacoalhando de verdade. O coração de Sofia martelava no peito. Segredos? Que segredos? Ela murmurou, a ansiedade crescendo enquanto tentava juntar as peças. Mas antes que pudesse obter respostas, outra sombra surgiu. Uma terceira figura, uma mulher com cabelos longos e despenteados, semi-familiar, emergiu das profundezas da escuridão. Chega! Não podemos continuar assim! Ela gritou, fazendo todos se virarem.
O choque era evidente. Era a Ana, uma amiga de Clara, uma pessoa que todos acreditavam estar fora da vida deles há anos. Você? Por que está aqui? Clara questionou, a voz de repente baixa, cheia de uma fragilidade que nunca haviam visto. Por quê? Porque eu não posso deixar você continuar com isso. Lucas, você precisa saber a verdade. É sobre seu pai. Ana disse, a respiração irregular, como se o peso da revelação estivesse quase a derrubando. Já basta! Marília gritou, a fúria pintada em seus olhos. Ninguém precisa saber. A verdade vai arruinar tudo. E nesse momento, enquanto todos se preparavam para o clímax da revelação, um barulho estrondoso ecoou mais uma vez, como uma onda devastadora. E no instante seguinte, a multidão gritou quando um primeiro socorro de emergência invadiu o salão, gritando ordens, enquanto autoridades buscavam controlar a situação. Vão levá-lo! Nós temos que sair agora! Daniel gritou, puxando Sofia mais perto. Mas nas profundezas da confusão, um grito de Lucas fez todos congelarem. Mãe, o que você esconde? As palavras de Lucas pairaram no ar. E enquanto o coração de cada um começava a acelerar em desespero, um mistério profundo se entrelaçava ao redor deles. O que estava escondido nas sombras poderia não apenas mudar o destino de Lucas e Clara, mas também de todos os presentes. Não é sobre você, Lucas. É sobre todos nós. Ana continuou. Mas a confusão aumentava ao nível de gritos. Enquanto Marília confrontava Clara numa dança de intenções de ataque e defesa, todo o cenário agora formava um cenário de tensão. A última pergunta essencial se posicionou ali, sem resposta, pendurando-se como uma espada sobre eles, pronta para cortar qualquer esperança que resta. Era uma rotação da verdade. O que mais estava prestes a ser revelado poderia acabar com tudo, e a conexão entre eles se tornara um caminho cheio de surpresas traiçoeiras. E em meio ao caos generalizado, uma explosão de luz brilhou. Onde estava a saída? Onde estava a verdade? Uma nova corrida de acontecimentos se aproximava, prometendo e revelando mais do que poderiam lidar. E nesse instante, todos perceberam que a noite apenas começava. Enquanto o estrondo se dissipava, o ar ficou parado por um breve momento. Os olhares se fixaram em Clara, que estava tremendo, como se o peso daquela arma estivesse esmagando sua alma. Lucas queria gritar, mas a voz não saía. Ele percebeu que estava em um filme de terror, onde cada protagonista tinha um segredo, e agora todos eles pareciam prestes a ser revelados. A multidão estava paralisada. O pânico se espalhava como fogo em um campo seco. O som de sirenes distantes se misturava com gritos e a atmosfera estava elétrica. Mãe, abaixe isso! Lucas exigiu, sentindo seu coração acelerar. O rosto de Clara estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Você não entende, eles vêm atrás de você! Clara gritou, a voz se entrecortando com a verdade que ela estava segurando. Eu não posso perder você assim. Mas essa não é a resposta. Nós precisamos de você aqui, não de uma arma, disse Lucas, sua voz transbordando emoções. E então algo mudou. Uma sombra se ergueu na porta, mais uma figura emergindo da escuridão. Clara! A nova voz gritou, intensa e aguda. Era Miguel, o amigo de Lucas, que aparentemente havia desaparecido da festa. Ele se espremeu pela multidão, seus olhos arregalados. Não faça isso! O que está acontecendo aqui?
Marília aproveitou a confusão para se aproximar. Seu sorriso agora uma máscara de obviedade. Estão cercados, Clara. Você acha que alguém vai acreditar em você? Podem te ver como a criminosa. Você não sabe que já está no fim da linha? Ela olhou para Lucas, como se quisesse fazer de Clara o bode expiatório. Todo mundo olhava, em silêncio dramático. Havia algo a mais. Os olhos de Sofia brilhavam com uma determinação inesperada. Lucas, não desista dela! Ela gritou, e suas palavras cortaram o caos como uma faca. Clara, você precisa explicar. Então, sem aviso, o chão sob eles tremulou e, em um movimento descontrolado, uma série de explosões resultaram em luz e fumaça. Tudo virou um borrão. O pavimento estremeceu, a iluminação ficou intermitente. O pânico se intensificou. Muitos correram em direções opostas. No meio da confusão, um grito cortou o ar. Clara, não! Lucas gritou quando a arma disparou. O som ecoou como um açoite, fazendo todos se calarem instantaneamente. O coração de Sofia se partiu ao meio quando percebeu que Clara não tinha disparado para Lucas, mas sim para Marília. O impacto foi direto e a expressão de Marília se transformou em espanto. No entanto, o que se seguiu foi ainda mais impressionante. Assim que Marília caiu, um objeto caiu do bolso dela, um pequeno pendrive que rolou pelo chão e caiu aos pés de Sofia. A multidão estava em choque. O que ela estava escondendo? Murmúrios ecoaram na sala. Lucas, isso não pode ser verdade. Clara murmurou, a arma agora em sua mão trêmula, ao lado do corpo de Marília. Lucas olhou rapidamente para o pendrive. Algo dentro dele despertou mais do que curiosidade. Era um pressentimento, uma chama acesa. Precisamos descobrir o que está nesse pendrive. Isso pode mudar tudo! Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela balançava a cabeça em negação. Lucas, não podemos. Isso pode arruinar nossas vidas, mais do que já está. Enquanto os seguranças entraram, em busca de controle, os olhares de todos se fixaram em Lucas. Ele sabia que o que viria a seguir não seria apenas uma revelação, mas uma verdadeira tempestade. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros, as perguntas pressionando sua mente. Quem era realmente Marília? O que aquela noite significava para eles? E o pendrive? Seria realmente a chave para a verdade que poderia levá-los a um abismo profundo? O silêncio foi quebrado novamente, agora preenchido com um som que parecia vir da própria essência do pendrive. Pendrive. A tensão crescia enquanto todos se preparavam para o desconhecido. O que mais estava escondido nas sombras? Uma reviravolta ainda mais aterrorizante estava prestes a ser revelada. O chão tremeu sob os pés de todos, enquanto o ar preenchia-se com um misto de confusão e desespero. O pendrive brilhava sob as luzes intermitentes que piscavam, como se refletissem o caos que cercava Lucas, Clara e todos ao redor. O silêncio pairou por um segundo, e então os olhares se voltaram para o pequeno objeto no chão, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Gritou Lucas, seu rosto agora uma palidez extrema. Você não sabe o que pode estar lá. Mas a curiosidade de Lucas era mais forte que o medo. Ele se abaixou, pegou o pendrive e o segurou com firmeza. A multidão estava paralisada. Eu preciso saber, mãe. Antes que Clara pudesse argumentar mais, uma onda de segurança irrompeu na sala, gritando ordens e direcionando as pessoas para fora. Mas algo dentro de Lucas gritava que ele não podia sair daquele lugar sem descobrir a verdade.
Ele sentia que o pendrive continha algo crucial. Lucas, por favor! Clara implorou, mas ela não podia mais competir com a determinação que ardia nos olhos do filho. Ele virou-se para Sofia, buscando ali alguma forma de apoio. Precisamos descobrir. Sofia assentiu, o olhar dela revelando que havia algo ali que precisava ser desvendado, mesmo que escorregadio como areia. Ela sentia que poderiam encontrar a saída, mas havia algo mais profundo por trás daquela revelação. Todos se agitaram quando os oficiais começaram a aproximar-se de Clara, sem perceber que fora o gesto dela que havia disparado a arma. Marília jazia no chão, e a atmosfera estava tão pesada que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. Clara gemia de dor e medo, lutando contra a maré de emoções que dominavam seu coração. Eu não fiz isso. Eu não queria que isso acontecesse. Calma, mãe, Lucas falou, a voz carregada de uma mistura de raiva e preocupação. Não podemos deixar que isso seja o fim. Um oficial se aproximou, seu olhar alternando entre Clara e Lucas. Você precisa vir conosco para esclarecimentos, senhora. Mas o que ele não sabia era que naquele momento as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Uma explosão de luz estonteante irrompeu do pendrive que Lucas segurava. Todos se viraram, incrédulos, enquanto Lucas olhava para o dispositivo em sua mão, como se tivesse libertado um gênio. Um fluxo de informações começou a se projetar no ar, uma apresentação holográfica que ondeava como fumaça iluminada. O que os olhos de todos estavam vendo era inimaginável. Era um filme, imagens em movimento que revelavam um passado sombrio. O que parecia ser um simples evento social se transformou em uma trama de escândalos. Um projeto clandestino do pai de Lucas era exposto, incluindo envolvimentos com empresas criminosas e políticos corruptos. O mais horrível de tudo era que ele estava ligado diretamente àqueles que manipulavam a vida de todos ali presentes. Não, isso não pode ser. Clara tremia ao olhar as revelações. Aquelas imagens expunham um lado de sua vida que ela havia protegido fervorosamente dos filhos. Uma teia de mentiras e traições que unia suas existências. Lucas estava perplexo, suas mãos tremendo, os olhos fixos nas imagens de seu pai e Marília, juntos em um esquema que fazia a pele dele arrepiar. Sofia ficou boquiaberta ao perceber que tinha visto Marília em fotos ao lado do pai de Lucas, conspirando, tramando algo do qual eles eram os peões. Um sentimento de traição e confusão se instalou. Isso tudo é um jogo. Você sabia, não sabia? Sofia olhou para Lucas, a indignação era visível em seu olhar. Mas antes que pudessem processar tudo, um grito cortou a sala. É uma armadilha. Um homem que havia se escondido no fundo da sala emergiu com um olhar de pânico. Marília estava enganando a todos nós. Isso foi um plano dela para destruir sua família. Todos nós estávamos sendo manipulados. E com isso, uma nova onda de caos tomou conta. Clara, Lucas e Sofia se entreolharam, percebendo que tudo o que achavam que sabiam estava desmoronando diante deles. O homem mostrou o que parecia ser uma segunda gravação, desta vez mantendo um olhar desapontado. E eu sou uma das peças que Marília usou para te atingir, Lucas. A revelação deixou todos em estado de choque. As interconexões se torciam e contorciam, e agora havia uma linha tênue entre aliados e inimigos.
As coisas acabaram de ficar muito mais complicadas. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto a verdade despedaçava tudo em que acreditara. E ali estavam eles, envolvidos em um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E a pergunta persistia em suas mentes: quem poderia ser confiável agora? E o que mais estava escondido entre as sombras dessa festa fatídica? O chão tremeu sob os pés de todos, enquanto o ar preenchia-se com um misto de confusão e desespero. O pendrive brilhava sob as luzes intermitentes que piscavam como se refletisse. O silêncio pairou por um segundo, e então os olhares se voltaram para o pequeno objeto no chão, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Lucas, não toque nisso! Clara gritou, seu rosto agora uma palidez extrema. Você não sabe o que pode estar lá. Mas a curiosidade de Lucas era mais forte que o medo. Ele se abaixou, pegou o pendrive. Clara implorou. Mas ela não podia mais competir com a determinação que ardia nos olhos do filho. Ele virou-se para Sofia, buscando ali alguma forma de apoio. Precisamos descobrir. Sofia assentiu, o olhar dela revelando que havia algo ali que precisava ser desvendado, mesmo que escorregadio como areia. Ela sentia que poderiam encontrar a saída, mas havia algo mais profundo por trás daquela revelação. Todos se agitaram quando os oficiais começaram a aproximar-se de Clara, sem perceber que fora o gesto dela que havia disparado a arma. Marília jazia no chão, e a atmosfera estava tão pesada que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. Clara gemia de dor e medo, lutando contra a maré emocional que dominava seu coração. Eu não fiz isso. Eu não queria que isso acontecesse. Calma, mãe. Lucas falou, a voz carregada de uma mistura de raiva e preocupação. Não podemos deixar que isso seja o fim. Um oficial se aproximou, seu olhar alternando entre Clara e Lucas. Você precisa vir conosco para esclarecimento, senhora. Mas o que ele não sabia era que naquele momento as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Uma explosão de luz estonteante irrompeu do pendrive que Lucas segurava. Todos se viraram incrédulos, enquanto Lucas olhava para o dispositivo em sua mão como se tivesse libertado um gênio. Um fluxo de informações começou a se projetar no ar, uma apresentação holográfica que ondeava como fumaça iluminada. O que os olhos de todos estavam vendo era inimaginável. Era um filme, imagens em movimento que revelavam um passado sombrio. O que parecia ser um simples evento social se transformou em uma trama de escândalos. Um projeto clandestino do pai de Lucas era exposto, incluindo envolvimentos com empresas criminosas e políticos corruptos. O mais horrível de tudo era que ele estava ligado diretamente àqueles que manipulavam a vida de todos ali presentes. Não, isso não pode ser. Clara tremia ao olhar as revelações. Aquelas imagens expunham um lado de sua vida que ela havia protegido fervorosamente dos filhos. Uma teia de mentiras e traições que unia suas existências. Lucas estava perplexo, suas mãos tremendo, os olhos fixos nas imagens de seu pai e Marília, juntos em um esquema que fazia a pele dele arrepiar. Sofia ficou boquiaberta ao perceber que tinha visto Marília em fotos ao lado do pai de Lucas, conspirando, tramando algo do qual eles eram os peões. Um sentimento de traição e confusão se instalou. Isso tudo é um jogo. Você sabia, não sabia? Sofia olhou para Lucas. A indignação era visível em seu olhar. Mas antes que pudessem processar tudo, um grito cortou a sala. É uma armadilha! Um homem que havia se escondido no fundo da sala emergiu com um olhar de pânico. Marília estava enganando a todos nós!
Isso foi um plano dela para destruir sua família. Todos nós estávamos sendo manipulados. E com isso, uma nova onda de caos tomou conta. Clara, Lucas e Sofia se entreolharam, percebendo que tudo o que achavam que sabiam estava desmoronando diante deles. O homem mostrou o que parecia ser uma segunda gravação, desta vez mantendo um olhar desapontado. E eu sou uma das peças que Marília usou para te atingir, Lucas. A revelação deixou todos em estado de choque. As interconexões se torciam e contorciam, e agora havia uma linha tênue entre aliados e inimigos. Não é possível! Lucas disse, a voz tremendo, lutando para entender. Foi então que, em meio ao tumulto, uma figura familiar se destacou novamente. Era Ana, a amiga de Clara, que havia desaparecido, mas agora com a expressão dela mais tensa do que nunca. Vocês não estão entendendo! Gritou Ana enquanto se aproximava. Seus olhos estavam arregalados. O que Marília não contou a vocês é que ela não é apenas uma manipuladora. Ela é a verdadeira razão pela qual tudo isso começou. Vocês precisam ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Que verdade! Clara estava prestes a perder a paciência. Mas Ana fez um gesto de silêncio, seu olhar se voltando para a saída. Não podemos falar aqui. Precisamos de um lugar seguro. A verdade, ela será devastadora. Ana sussurrou. Mas todos estavam tão envolvidos no caos que suas palavras pareciam quase irreais. E nesse instante, a arma de Marília, que havia caído quando ela foi atingida, começou a brilhar com um sinal vermelho. Todos se viraram e o pânico se espalhou. Lucas percebeu que a arma não era qualquer arma. Um botão. O que você fez, Ana? Lucas perguntou, seu coração batendo desenfreado. Os olhos de Ana brilharam com uma mistura de desespero e determinação. Ela está armada com um dispositivo explosivo. Se não conseguirmos desligá-la, tudo isso acabará aqui. A sala gelou. Todos perceberam que, de repente, os riscos iam além da verdade e das mentiras. Nem mesmo o mistério do pendrive poderia superar a urgência de salvar a vida de todos. A tensão estava insuportável. E agora, mais do que nunca, o destino deles dependia de uma escolha que viraria tudo de pernas para o ar. A linha entre amigos e inimigos estava se apagando. E a única certeza era que a verdade, essa verdade, poderia custar muito mais do que todos estavam prontos para enfrentar. Lucas sentia o coração disparar, enquanto a holografia retumbava pelo salão, expondo segredos que deveriam permanecer enterrados. O rosto de sua mãe estava pálido, transtornado, e o choque fez com que ela desacelerasse. Mas a urgência da situação não permitia a hesitação. Precisamos desligar isso agora, gritou Sofia, apontando para o pendrive, que continuava a projetar imagens destrutivas. Os gritos da multidão ecoavam ao fundo, mesclando-se com a frenética busca por um caminho seguro. E ali, cercados por amigos e inimigos, eles sentiram o peso da verdade como uma marreta. Clara, ainda ofegante, olhou para o dispositivo. Se não conseguirmos, isso pode expor tudo, acabar com nossas vidas. A força da emoção quase a derrubou, suas mãos tremendo. Ela se virou para Lucas, uma súbita determinação nos olhos. Se isso explodir, não só nós seremos atingidos, mas tudo que você ama. Lucas encontrou coragem nas palavras frenéticas da mãe. Então, temos que desativá-lo. Agora! Ele olhou para Ana, a amiga da mãe, aguardando seu comando. Você sabia sobre isso? Não sabia? Sim, mas eu nunca pensei que chegaria a isso, Ana disse, seu olhar confuso. Marília, ela nunca contou que tinha ligação com tudo isso, que tudo se entrelaçava. Os olhares se encontraram, o entendimento silencioso fluiu entre eles. Eles eram mais que amigos agora, estavam juntos na batalha.
Foi então que Daniel se aproximou rapidamente. Deixe isso comigo, eu posso desativá-lo. Ele sabia a localização do dispositivo e acreditava que poderia resolvê-lo. Vá, Daniel, mas seja rápido, Lucas instou, enquanto um novo estrondo reverberava pelo salão. Daniel se abaixou apressadamente, tentando conectar algum tipo de controle enquanto o som ensurdecedor do caos tomava conta. Enquanto isso, Marília estava mancando. Seu semblante de surpresa se transformou em um sorriso maligno. Vocês realmente acham que aquele pendrive tem apenas verdades? Este é apenas um troféu, um truque dos meus. Chega, Marília, Lucas rugiu, sentindo a raiva e a indignação tomarem conta. Mas era tarde demais. O giz de Daniel estava falhando, não estava funcionando como deveriam. Novos gritos explodiam à medida que mais pessoas se aglomeravam ao redor. E a segurança tentava controlar a situação. E como um relâmpago que corta o céu, a verdade se desenrolou. Uma silhueta familiar surgiu na entrada. Era Miguel, que havia desaparecido. Ele gritou: "Está tudo prestes a desmoronar, Lucas. Não podemos seguir em frente com isso." As palavras dele cortaram o ar. Por quê? O que você sabe que nós não sabemos? Miguel hesitou, mas a determinação dele era clara. E foi nesse instante que a conexão se fez. O peso do passado, as mentiras e revelações. A verdade não pode ser silenciada. Vou detê-la, Lucas. Não deixe isso acabar com todos nós. Seu olhar estava fixo em Marília, que começava a demonstrar nervosismo. Lucas então se virou para Clara. "Mãe, o que você esconde? O que mais está por trás disso?" A pergunta pairava no ar, aumentando a intensidade. Eu não posso contar agora," Clara respondeu, mas havia um brilho nos olhos dela. "Mas você precisa confiar." Enquanto Daniel lutava contra o tempo, Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele sabia que o momento estava se aproximando. O que fosse que acontecesse, eles precisavam decidir se enfrentariam isso juntos ou se deixariam que as sombras do passado os dividissem. "Vamos fazer isso, juntos. Sabemos quem somos e o que podemos enfrentar," Lucas gritou, buscando coragem e união. E num movimento sincronizado de força e determinação, Daniel finalmente desativou o pendrive. A projeção se apagou e todo o salão explodiu em um fluxo de emoções. Lucas olhou para os rostos ao seu redor. Sorrisos de alívio misturados com olhares carregados de perguntas ainda não respondidas. Ali, no meio do tumulto, um novo vórtice de possibilidades se formava. Eles haviam exposto verdades dolorosas, mas a luta estava longe de acabar. O futuro deles era incerto, mas unidos poderiam enfrentar qualquer tempestade. "Não podemos parar agora. Precisamos continuar a batalha," Sofia disse, e todos concordaram em uníssono. No gesto de união, eles se agarraram, prontos para enfrentar o que viria a seguir. A vida, os segredos e o amor estavam ali, pulsando através deles. E enquanto se preparavam para o próximo passo, uma pergunta ressoava entre eles. Qual seria o próximo mistério a ser desvendado? E você, querido leitor, já se inscreveu no canal? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos nessa jornada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude-nos a crescer. Não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o que vem a seguir e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Junte-se a nós e vamos descobrir o que mais está por vir.